Olá, aluno do curso de atualização de transporte de cargas indivisíveis. Terminando aí as nossas aulas relativas a infrações, penalidades e crimes de trânsito, dentro do proposto no módulo de legislação de trânsito. Vamos aí para a nossa aula 5, especificamente crimes de trânsito. Vamos lá então. Crime de trânsito. Crime é a ação de uma conduta proibida pelo tipo penal incriminador. Então, o que significa isso? Aqui é a definição do crime. Então, é uma conduta realizada por um cidadão. Essa conduta é proibida. Essa proibição está tipificada em um código penal que vai incriminar o agente que realizou a conduta, certo? É mais ou menos isso aí a explicação, bem sucinta. Já o crime de trânsito é uma infração penal, porque ocorre essa conduta proibida, ela ocorre na via de trânsito, que coloca em risco a vida do motorista e das demais pessoas numa via pública. Então aqui no final, numa via pública. Por isso que ela é considerada crime de trânsito, certo, pessoal? Tranquilo? Muito bem. E por ser em via pública, ela está definida como via terrestre, definida no Código de Trânsito Brasileiro, no CTB. Então, todas essas condutas são tipificadas, são descritas nos artigos do CTB, inclusive que nós falaremos aqui para vocês daqui a pouco. Algumas condutas são consideradas somente crimes de trânsito, outras consideradas somente infração de trânsito e outras consideradas infração e crime de trânsito. Como já dissemos, muitas condutas descritas como infração e que levam à suspensão do direito de dirigir são também qualificadas como crime de trânsito. Então, algumas daquelas condutas que nós lemos na aula anterior, que eu disse da suspensão do direito de dirigir, são consideradas também crimes. Por exemplo, a omissão de socorro, aqueles incisos do artigo, se não me falha a memória, 176, que é da omissão de socorro, ele é considerado crime de trânsito também. Nós veremos. Outro que é dirigir embriagado, né? Ele é considerado crime de trânsito quando ultrapassa um valor no etilômetro, que é o de 0,33 miligramas por litro. Aí ele também é considerado crime. Aquelas três condutas que nós dissemos, disputar corrida, fazer manobras perigosas mediante arrastamento de pneu, frenagem brusca, também é considerada infração e crime. E também aquela outra de organizar eventos de demonstração de manobra ou deles participar, também é considerada infração e crime, tudo bem? Então todas essas aí são condutas que seguem as duas vertentes, tá? São infrações de trânsito e também são consideradas crime de trânsito. Muitos condutores desconhecem de que a mesma atitude gera dois processos. Um processo administrativo causado pela infração e o outro judicial criminal causado pelo crime. É importante entender isso. Se eu cometi uma infração lá como disputar corrida, ela vai gerar uma infração de trânsito, um processo administrativo que vai me levar à suspensão do direito de dirigir, né? E vai levar também a um processo criminal por ter sido considerado também, por essa tipificação, ser considerado também crime de trânsito. E a partir daí eu respondo judicialmente, criminalmente, tá? Uma na esfera administrativa e outra na esfera judicial. Uma no órgão executivo de trânsito e a outra no tribunal judicial, lá no fórum. Então, o processo administrativo no órgão executivo de trânsito e o judicial criminal no tribunal judicial responsável pelo caso em questão. Na maioria das vezes, as duas ações geram punições diversas e conforme a demanda dos órgãos em tempos diferentes, porque os processos eles não correm paralelamente, devido à demanda de um processo ou de outro, né? Alguns processos demoram mais, então às vezes a pessoa é penalizada pelo crime antes de ser penalizada pela conduta infracional no processo administrativo. Ou vice-versa, tudo bem? Não quer dizer que se você foi punido em um, você não vai ser punido no outro. Tá certo? Tem que aguardar, porque vai vir a punição. Na maioria das vezes, se foi punido em um, vai ser punido no outro, tá bom? Vamos dar um exemplo de algumas condutas. Então vamos lá. Conduta, avançar o sinal vermelho do semáforo.
ela é considerada somente infração de trânsito. Não utilizar o cinto de segurança do veículo, somente infração de trânsito. Utilizar o celular enquanto dirige, somente infração de trânsito. Você só vai responder o processo administrativo no órgão executivo de trânsito, ou do estado ou do município. E o crime? Aí o crime não, aí homicídio culposo causado por um sinistro, só é considerado crime. Lesão corporal causada por um sinistro, só é considerada crime. Essas duas vai responder aonde? Lá no fórum, lá na justiça criminal. Tá certo? Esse processo ele não corre no Departamento Estadual de Trânsito, no Departamento Municipal de Trânsito, ele corre lá na esfera jurídica. Tá certo? Tranquilo? Muito bem. E existem uns que são os dois, né? Dirigir alcoolizado acima de 0,33 mg por litro alveolar. Então, essa conduta, ela é considerada infração de trânsito, eu vou responder no processo administrativo e vou responder no processo criminal lá no fórum. Não prestar socorro no caso de sinistro, então é uma omissão. Também vou responder como infração de trânsito e também vou responder como crime de trânsito. Disputar corrida, mesma situação. Vou responder também como infração de trânsito, inclusive essas três do lado esquerdo causam suspensão de direito de dirigir. E vou responder criminalmente lá no fórum a questão da disputar corrida. Vocês estão entendendo? Tá? Então, são condutas, porém, são condutas que algumas delas eu respondo somente por infração, algumas delas eu respondo somente por homicídio e outras eu respondo pelos dois, tá? A partir desse entendimento, seguem os crimes de trânsito descritos com suas respectivas penas iniciais. Tudo bem, pessoal? E aí nós vamos ler aqui essas tipificações, essas descrições dos crimes de trânsito, com algumas observações básicas aí que a gente faz. Vamos começar então com o artigo 302. O artigo 302, pessoal, ele vai falar praticar homicídio culposo na direção do veículo automotor. Tá certo? Já friso que no CTB ele não tem o crime doloso, nem o homicídio doloso, nem a lesão corporal dolosa, porque o dolo, ele é algo que foi programado, planejado, tá certo, pessoal? Eu tive a intenção, vamos dizer assim, a forma mais correta de descrever o dolo. Já o culposo não, foi feito sem intenção. Ah, professor, mas e o dolo eventual, né? Aí ele pode ser enquadrado. Porém, a partir daí ele sai do CTB, porque também no CTB não tem a previsão de penalização do dolo eventual. Tanto o dolo eventual quanto o dolo, ele vai para o Código Penal, ele sai do CTB. A análise dele, o processo dele, segue trâmites do Código Penal e do Código de Processo Penal. Tudo bem? Então, no CTB é somente culposo. Tranquilo? E o que é o dolo eventual? É quando eu assumo o risco de causar algo, não é? Mas para se transformar nisso, para se ter essa análise que leva ao dolo eventual, existe uma série de requisitos que devem ser comprovados mediante a autoridade judicial, mediante o inquérito investigativo, mas a partir que chega-se a essa conclusão, ele é visto pelo Código de Processo Penal, pelo Código Penal. Ele sai do CTB, o CTB não vai analisar essa situação. Aqui no CTB nós só analisamos os processos culposos, tanto de homicídio quanto de lesão corporal. Então o artigo 302 ele traz lá, praticar homicídio culposo na direção do veículo automotor, quando eu não tenho intenção, vamos dizer assim, um termo bem informal, foi sem querer, tá? Certo? Muito bem. Pena: detenção de 2 a 4 anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Essa é a penalidade, a simples, né? Um detalhe importante, para se haver o crime, tem que ter comprovado o quê? Ou a imprudência, ou a negligência, ou a imperícia. Certo, pessoal? Ou a imprudência, ou a negligência, ou a imperícia. Tranquilo? Muito bem. E aí ele vem aqui uma observação muito importante. Se o agente não possuir permissão para dirigir ou não possuir a carteira de habilitação, a PPD ou a CNH, ou se ele praticou em faixa de pedestres ou na calçada, ou se ele deixou de prestar socorro, omissão, se omitiu, ou se ele estava realizando essa atividade no exercício de sua profissão de transporte de passageiros,
essa pena vai ser aumentada de 1/3 à metade. Certo? Tranquilo? Muito bem. E aí vem um acréscimo muito importante, que isso nós falaremos até o final da aula. Se o agente conduz veículo automotor sob influência de álcool e ele foi comprovado e ele praticou esse homicídio sob influência de álcool, a pena dele passa de detenção e vai para a reclusão. Ela passa de detenção de 2 a 4 anos para uma detenção, para uma reclusão de 5 a 8, tá certo? E é importante frisar que a detenção, pessoal, ela começa no regime semiaberto. Já a reclusão começa no regime fechado. Então, a gravidade da influência do álcool como consequência ao homicídio, ela leva a essa situação aqui de aumento da pena, saindo de detenção de 2 a 4 anos para reclusão de 5 a 8. Falaremos disso aqui lá no final da aula, vamos retomar essa questão do 302. Seguindo, 303, é a mesma coisa praticamente, tá, pessoal? Só muda a tipificação, que é o quê? É praticar lesão corporal. Então, ao invés de praticar homicídio culposo, praticar lesão corporal culposa na direção do veículo automotor. Mesma situação, detenção, a penalidade é um pouco menos, né? Menor, detenção de 6 meses a 2 anos, né? E aí aquela suspensão ou proibição de se obter a permissão, habilitação para dirigir veículo automotor. E vem as mesmas agravantes. Se o agente não possuir PPD ou CNH, se ele praticou em faixa de pedestre na calçada, se ele omitiu socorro, não prestou socorro, e se ele realizou esse crime no exercício de sua profissão ou atividade, se ele estivesse conduzindo veículo de transporte de passageiros, a pena é aumentada de 1/3 à metade. Além disso, novamente traz a ideia da influência de álcool. Se ele cometeu esse crime de praticar lesão corporal culposa sob influência de álcool ou substância psicoativa, a pena dele sai de 6 meses e 2 anos e vai para 2 a 5, tá certo? Então ele sai de 6 meses a 2 anos, né? E vai para 2 anos a 5 anos, né? Reclusão, tá, pessoal? Ele sai da detenção e vai para a reclusão. Além da suspensão ou proibição do direito de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Essas duas, a 302 e a 304, falaremos muito dessas duas, durante a nossa aula de hoje. Vamos lá. Outro crime, artigo 304. Deixar o condutor do veículo, na ocasião do sinistro ou acidente de trânsito, de prestar o imediato socorro à vítima, ou não podendo fazê-lo diretamente por justa causa, deixar de solicitar auxílio da autoridade pública. Parágrafo único. Incide nas penas previstas neste artigo o condutor do veículo, ainda que a sua omissão seja suprida por terceiros ou que se trate de vítima com morte instantânea ou com ferimentos leves. Pessoal, ferimentos leves é considerado também lesão corporal culposa, tá? Ah, deu uma ralada, aconteceu uma coisinha simples, mas é considerado lesão corporal, tá? Em situações de briga aí, vias de fato, que a gente fala, né? Ela é uma lesão corporal dolosa, porque teve a intenção, e por mais que ficou só o roxo, é considerado lesão corporal. Um arranhado, tudo bem? Então, no caso do sinistro de trânsito, ocorreu uma lesão corporal culposa, nesse caso, porque não teve a intenção, mas mesmo leve, ela é considerada lesão corporal. E a partir daí, é necessário a questão dos primeiros socorros, de realizar os primeiros socorros, os primeiros cuidados. Não é verdade? Nós vamos retomar esse assunto do 304 quando falarmos sobre omissão de socorro lá no assunto de primeiros socorros. A gente retoma esse assunto aqui, né? Vamos falar do 304 e também do 176, que é a infração que causa suspensão, certo? E vamos explicar direitinho o funcionamento desses dois regramentos, tá certo? Muito bem. Por isso que aqui eu só estou dando uma pincelada. E aí a pena é detenção de 6 meses a 1 ano ou multa se o fato não constituir elemento de crime mais grave. Seguindo. Artigo 305. Afastar-se o condutor do veículo do local do sinistro, acidente de trânsito, para fugir da responsabilidade penal civil que lhe possa ser atribuída. O 305, pessoal, ele é um crime bem definido, que é fugir do cenário ali do crime, né? Tá certo? Uma vez tendo uma lesão corporal ou homicídio no sinistro, ali tornou-se o quê? Se é um crime, ali é uma cena do crime.
Eu não posso mexer na cena do crime e também não posso me ausentar da cena do crime. Uma vez ausente, eu fugi do local. Então eu vou ser enquadrado no 305. Tá certo? Tudo bem? Tranquilo? Lá no 176, ele tem um inciso específico, que é causado a infração. Da infração lá do 76 que causa suspensão de dirigir. Ele é um daqueles 6 incisos que a gente leu. Tá? Tá certo? Mas aí quando a gente voltar lá, a gente retoma, quando a gente falar lá no seu primeiros socorros, a gente retoma esse assunto, como eu acabei de dizer para vocês. Muito bem, então 304 e 305, né? Eles estão ligados a isso aí. Detalhe do 305, pessoal, ele não está falando aqui em relação à vítima, tá? O 305, ele não obrigatoriamente precisa ter vítima, ó. Afastar-se o condutor do veículo do local do sinistro para fugir da responsabilidade penal civil. Não falou se tem vítima ou não. Então eu tenho que continuar aonde? No local do sinistro, até resolver. Resolvi, me acertei com a outra pessoa, aí eu posso, tudo bem? Tranquilo? Vamos lá, porque ocorreu um sinistro. Artigo 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. Então é o artigo aí utilizado para o enquadramento da utilização de álcool ou drogas, né, pessoal? Tá certo? Tranquilo? Independentemente, observem aqui, dentro desse enquadramento, né, ele tem lá aquela porcentagem, né, do 0, acima de 0,33, tudo bem? Comprovado, o cidadão ali na blitz, foi comprovado o grau de álcool ali dele, ali nos alveolares, né? Nos pulmões, mais 0,33 miligramas por litro alveolar, ele vai ser o quê? Conduzido à delegacia, certo? Porque já é considerado crime preso em flagrante, tudo bem? E qual que é a pena dele se condenado? Detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, certo, pessoal? Tranquilo? Vamos seguir. 307 ele já vai trazer o seguinte, é muito importante essa aqui, tá? Violar a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo imposta com fundamento neste código. Observação, nos casos de suspensão judicial. Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre o condenado que deixa de entregar, no prazo estabelecido no parágrafo 1º do artigo 293, a permissão para dirigir ou a CNH. Tudo bem? Tranquilo? Então isso aqui é o seguinte, eu vou explicar bem para vocês. Observe ali que está escrito assim, observação, nos casos de suspensão judicial. Que suspensão judicial? Nós veremos mais para frente, não nessa aula. Não, nessa aula mesmo a gente já traz, mais para frente, as penalidades dos crimes. E a gente vai ver que uma das penalidades dos crimes é a suspensão do direito de dirigir. Tá? Aqui, ó. Suspensão do direito de dirigir. Uma outra penalidade é a proibição de se obter a permissão ou a habilitação. No caso, essa permissão é a PPD e a habilitação é a CNH. Então, o condutor que comete crime, ele pode ser penalizado com reclusão, detenção, multa, suspensão do direito de dirigir, proibição de se obter a PPD ou a CNH. Essas duas penalidades citadas aqui, que o condutor violou, por isso que ele vai ser enquadrado no 307, ele já recebeu porque ele cometeu um outro crime. Por isso que ele está falando aqui. Esse caso aqui, que ele desobedeceu, ele violou a suspensão ou proibição, foi num caso que essas penalidades foram aplicadas a ele, judicialmente. Então significa que ele já cometeu um outro crime anteriormente na vida dele, qualquer que foi, qualquer que seja, qualquer que ocorreu. E ele foi punido, ele foi lá perante o juiz, foi punido, foi condenado. E aí, numa das penalidades que ele recebeu do juiz, ele recebeu lá que ele estava suspenso o direito de dirigir, ou que ele foi proibido de
obter uma CNH nova por um período. E aí esse jovem vai, essa pessoa, esse cidadão, e viola isso aqui. Ele vai e dirige, ou ele arruma um jeitinho lá e, né, por meios escusos, arruma uma CNH falsificada, um jeito de uma CNH lá, não sei, certo? E aí ele é pego de novo nessa violação. A partir daí, o que vai acontecer com esse cara? Ele vai ser enquadrado no 307. Tranquilo? Por isso que está falando aqui, ó, parágrafo único. Ele, nas mesmas penas, incorre o condenado que deixa de entregar no prazo estabelecido a PPD ou a CNH. Porque quando ele é condenado, pessoal, nós já falamos que vai acontecer o que com esse cara? Ele vai perder a CNH dele vai ser cassada. Não falamos na aula anterior? Condenado judicialmente por delito de trânsito, tem a CNH cassada. O que ele tem que fazer com essa CNH? Ele tem que entregar. É dado um prazo para ele no parágrafo 1º do artigo 293. Quanto tempo que ele tem para entregar essa PPD ou essa CNH? Se ele não entregar, ele vai incorrer em outro crime, 307. A situação dele só vai complicando. Tudo bem? Tranquilo? Qual que é a pena? Detenção de 6 meses a 1 ano e multa com nova imposição adicional de idêntico prazo de suspensão de proibição. Seguindo, temos o 308. O 308, pessoal, é a famosa corrida, né? Disputar corrida, tá certo? Então tá lá. E ela tem várias observações. Vamos lá. Participar da direção de veículo automotor em via pública de corrida, disputa ou competição automobilística, ou ainda de exibição, demonstração de perícia em manobra de veículo automotor não autorizada pela autoridade competente. E aí ele tem uma vírgula aqui, ó. E aí que vem a parte mais importante, vamos dizer assim, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada. O que é gerar situação de risco à incolumidade pública ou privada? É considerado, em muitos casos, essa situação como causar um sinistro em decorrência dessa prática de corrida. Então, o condutor está lá disputando uma corrida ou uma disputa, algo nesse sentido, e causa um acidente. Um sinistro. E aí esse sinistro causa uma incolumidade pública ou privada. Aí está gerando o enquadramento do 308. Tudo bem? Tranquilo? Certo? Se ele não gerar situação de risco, ele não pode ser enquadrado no 308, porque vai dar problema no processo. Porque tem que estar bem definido o que é o ter gerado essa situação de risco à incolumidade pública ou privada. E aí vem aqui os agravantes, né? Primeiro a pena para o básico, né? 6 meses a 3 anos. Multa e suspensão, proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo motor. Se da prática do crime, aí vem os agravantes. Se da prática do crime, ele está lá na corrida, resultou lesão corporal de natureza grave, não é leve, grave. E as circunstâncias demonstrarem que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco, porque se ele quisesse o resultado e se ele tivesse assumido o risco, seria dolo eventual. Então aí ele sai daqui. Então, para ele ser enquadrado nesse agravante, ele não pode ter quisto o resultado. Ele não pode ter assumido o risco, porque tem que estar enquadrado somente em lesão corporal culposa. Não pode ser nem em dolo eventual e não pode ser nem em dolo. Vocês estão entendendo o raciocínio? Então tem que ser culposo essa lesão corporal. Por isso que ele fala, e as circunstâncias demonstrarem que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco. Porque se ele quiser isso aqui, ele não pode ser enquadrado no 308, ele vai ser levado lá para o Código Penal, tá? Então, se aconteceu isso aqui, o que vai acontecer com esse condutor? Aí ele vai ser recluso, pena privativa de liberdade. Ele sai da detenção e vai para a reclusão, 3 a 6 anos, sem prejuízo das outras penas. Quais outras penas? Multa, suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a PPD ou a CNH. Mesma situação, se da prática do crime previsto no caput resultar em homicídio culposo, então, o que lemos aqui foi lesão corporal natureza grave. Agora aqui, culposo, homicídio culposo.
E as circunstâncias demonstraram que a gente não quis o resultado nem assumiu o risco, mesma situação. Ele não se enquadrou nem em dolo eventual, nem em doloso. Porque senão sai daqui. Não pode ser enquadrado no 308. Vai lá para o Código Penal. Então é culposo. O que acontece com ele? Mas ele cometeu um homicídio. E ele estava correndo, disputando corrida. O que aconteceu com ele? Pena privativa de liberdade de reclusão. Ele sai da detenção, vai para reclusão de 5 a 10. Vocês estão entendendo? Está bem claro isso? Tudo bem? Primeira observação, a questão do gerando situação de risco. É lógico, pessoal, que se houve a lesão corporal de natureza grave ou o homicídio culposo, já enquadrou aqui na situação de risco a incolumidade. Então aí já era. Tá certo? Tudo bem? Agora, somente aqui nesse branco de cima aqui, que ele não enquadrou nessas duas situações, tem que estar bem claro a geração de situação de risco à incolumidade pública e privada. Tudo bem? Tem alguns teóricos que divergem sobre essa conclusão, né? Tem uns que falam assim que gerar perigo de dano é provável se venha acontecer alguma coisa, mas isso está muito superficial. Tem que estar claro para o juiz, para a autoridade judicial, que aquela atitude gerou o perigo. E aí, tá? Muito bem, vamos lá. E para o delegado também, que vai assumir o caso, né, e vai fazer o inquérito policial. Artigo 309. Dirigir veículo automotor em via pública sem a PPD ou sem a CNH. Então ele não tem, ele não é habilitado, ele não é habilitado. Tá? Ou ainda, se ele foi cassado, ou ainda gerando perigo de dano. Então, novamente aqui o gerando perigo de dano. Ó. Então também tem que estar nessa situação aqui, tá bom? De se envolver num sinistro. Sem a PPD, sem a CNH ou cassado direito. Esse cassado, pessoal, já é o administrativo. É aquele da aula anterior. Tá bom? Porque nós temos também aqui nos crimes a cassação da CNH como penalidade. Mas esse cassado aqui, ele não é o cassado criminal, ele é o cassado administrativo, lá aquele lá da aula anterior, tá bom? Vamos pegar aqui uma cena bem clássica. A pessoa estava suspensa administrativamente. Certo? Muito bem. Lá, cometeu lá acima de 50% da velocidade da via. Foi suspenso. Foi pego dirigindo suspenso. Aí vai ser cassado. Aí pega o carro, sai dirigindo e se envolve num sinistro. Aí ele se enquadra no 309, porque ele estava cassado e gerou perigo de dano. Aí chega lá, vai ser conduzido em flagrante. 309, detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Tudo bem? Muito bem. Seguindo aqui, 310. Permitir, confiar ou entregar a direção do veículo automotor à pessoa não habilitada, com CNH cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou ainda a quem, por seu estado de saúde física ou mental, por embriaguez, não esteja em condições de conduzir com segurança, detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Aí que vem um detalhe importante, pessoal, do 310. Aqui é para o proprietário do veículo que passou o carro para esse tipo de pessoa aqui. Ou embriagado, ou sem habilitação, ou com habilitação cassada, ou com direito suspenso. E ele não fala gerando perigo de dano, é só o fato de permitir, confiar ou entregar vai virar crime. Então, voltando à situação aqui de cima que a gente acabou de falar, né? Imagina uma pessoa sem habilitação. Ele está dirigindo o veículo, só que ele cai numa blitz. Ele gerou perigo de dano? Não, não gerou, ele só caiu numa blitz. Vai acontecer alguma coisa para ele? Nada. Por quê? Porque ele não gerou perigo de dano. Então, ele não vai responder pelo 309, o não habilitado que estava dirigindo, mas o dono do veículo vai. Porque aqui ele permitiu que uma pessoa sem habilitação pegasse o veículo e fosse dirigir. Vocês estão entendendo a diferença? Isso é muito importante. Observe que a pena é a mesma, detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Tá certo? Tranquilo? Muito bem.
Fora isso aqui, o crime tem aquela conduta que nós falamos lá 2 vezes no ano na cassação, não é? Permitir ou entregar, lembram disso que nós falamos lá? 2 vezes no ano da cassação. Não tinha lá sem PPD e sem CNH, que era o roxo? Eu até falei esse roxo aqui, pessoal. Segue o meu raciocínio aí, tá bom? Tranquilo? Então ele vai responder pela infração e vai responder pelo crime. É uma das situações que o cara responde nas duas, tá? Um outro detalhe importante aqui dessa situação é a diferença de permitir, confiar ou entregar, né? Para que fique claro. Lá, quando nós falamos da suspensão, lá só tinha 2 verbos, o permitir e o entregar. E aqui ele já traz o confiar. Aí você fala assim, professor, qual que é a diferença agora? Complicou. Né? Então vamos começar de trás para frente. O entregar, o proprietário do veículo tem que estar no carro. Tem que ser identificado no ato. O permitir é uma situação que... Vamos para o confiar. O confiar... Eu falei até que a gente ia de trás para frente, né? O confiar já é a situação do condutor, o proprietário, ele estar em alguma festa, em alguma situação específica. E ele confia, ele dá a chave. Ele fala assim, aqui fulano, vai lá e faz isso para mim. Pega o meu carro e vai lá. Ele passou, ele está sabendo. Ele confiou. Aí o outro vai e está nessas condições. Vou dar 2 exemplos. Eu estou com uma pessoa numa festa, e aí acabou a cerveja, e aí eu viro para ele e falo assim, fulano, vai lá e compra mais cerveja. E aí essa pessoa, ela não estava nem alcoolizada, mas ela estava com direito de dirigir suspenso, ou ela estava com habilitação cassada, ou ele estava sempre, ele não tem habilitação. É uma situação, eu confiei para ele o veículo, tá? Esse é o confiar. Já o permitir, aí é o que não se enquadrou no entregar e no confiar. Né? Então, houve essa diferenciação, porque acontecia muitos casos assim. O filho caía na blitz, sem habilitação, e aí chegava-se, aí o pai ou a mãe virava e falava assim, esse menino é terrível, eu escondo a chave, mas ele pega a chave. A mãe e o pai querendo se livrar da responsabilização, certo? Como o filho não cometeu o gerando perigo de dano, o filho também não seria responsabilizado. E acabava que ninguém era responsabilizado. Aí criou-se então esse verbo permitir. Porque se não enquadrou no entregar e se não enquadrou no confiar, que é quando eu dou a chave e falo, vai lá e faz isso, o que se não enquadrou no confiar e no entregar é permitir. Tá? Aí subentende-se assim, eu tenho, sabendo do filho que eu tenho em casa, eu tenho que andar com essa chave no meu bolso o tempo todo, mesmo que eu vá viajar. Pego a chave e levo junto, porque para não ter a situação, não importa. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Bem explicado? Vamos lá, artigo 311. Inovar artificiosamente em caso de sinistro de trânsito automobilístico com vítima na pendência do respectivo procedimento policial preparatório, inquérito policial ou processo penal, estado de lugar, de coisa ou de pessoa, a fim de induzir a erro o agente policial, o perito ou o juiz. Artigo 311, detenção de 6 meses a 1 ano, multa. Novamente, eu lembro aqui do artigo 176, lá da infração, da suspensão, da omissão, lá um daqueles incisos, ele traz essa questão de que também eu não posso mexer na cena do crime, eu não posso inovar artificiosamente. O que é isso? É mexer na cena de crime, alterar a cena do crime, para levar o inquérito policial, o processo penal, a entender outra coisa. Eu não posso pegar, por exemplo, o meu carro está cheio de cerveja, de lata lá, eu pegar e jogar fora, esconder, tá certo? Eu tenho que deixar do jeito que estava a cena do crime. Ou mudar meu veículo de posicionamento. Artigo 312. Trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano. Novamente aqui a palavra, gerando perigo de dano. Tá? Então tem que ter acontecido algo para ser enquadrado nisso aqui.
Até muitos teóricos, volto a falar, muitos teóricos dizem que é o enquadramento de sinistro. Ocorreu um sinistro, aí gerou perigo de dano. Não ocorreu sinistro, não pode ser gerado perigo de dano. Detenção de 6 meses a 1 ano ou multa, tá bom? E é interessante esse 312, porque ele fala de velocidade. E é o único artigo no CTB que ele não traz que tem que ser analisado por radar, a questão da velocidade. Ele é discricionário. O que tem que acontecer? Tem que ter acontecido a geração do perigo de dano. Então tem que ter gerado perigo de dano. Gerou. Aí o agente, ele teria que estar presente no local para que ele viu que aquele veículo estava correndo muito e a partir daí ele, dentro do aspecto discricionário do agente de fiscalização, né, ele vai dizer que aquele veículo estava trafegando com velocidade incompatível com a segurança. Né? E os lugares têm que ser próximos a escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, pontos de ônibus, né? Ou então logradouros estreitos, que são ruas, vielas, né, bem estreitas aí. Tem que ter todos esses parâmetros para que seja enquadrado no 312. Mas é interessante frisar que é o único artigo do CTB que, quando fala de velocidade, não fala de radar. Porque todos os outros, fala que tem que ter o radar para mostrar ali, para comprovar a velocidade que o cidadão estava, tá? Muito bem. Fechamos aí as descrições dos crimes, certo? São esses crimes aí que estão descritos, bem explicados, e agora a gente vai falar sobre mais algumas informações importantes. As penalidades impostas em decorrências de crimes de trânsito são reclusão, detenção, cassação da CNH, proibição de se obter a CNH, suspensão do direito de dirigir, multa, frequência obrigatória em curso de reciclagem. Tudo bem? São essas as penalidades que o juiz pode determinar, a autoridade judicial pode determinar para o infrator, né? Vamos dizer assim, para o condutor que foi condenado. Tudo bem? Todas elas aqui nós já falamos, vocês já conhecem todas elas, certo? Vai ter uma disciplina chamada de convívio social, é um tema muito importante, que a gente fala sobre alguns direitos penais, cíveis e penais, criminais, decorrentes de atitudes no trânsito. Esse assunto a gente retoma essa questão das penalidades dos crimes, né? A partir daí vamos falar sobre dano moral, sobre dano material. E esse assunto ele está no módulo 3, quando nós falarmos sobre noções de primeiros socorros, meio ambiente e convívio social. Tudo bem? A gente retoma esse assunto aí especificamente, tá? Mas essas aqui são as penalidades que nós conhecemos, né, que são geradas, são consequências dos crimes de trânsito e aplicadas. A suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pode ser imposta isolada ou cumulativamente com outras penalidades. Já falamos sobre isso. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor tem a duração de 2 meses a 5 anos. Tudo bem? Então, lembra-se que a suspensão lá no processo administrativo, a suspensão do direito de dirigir, lembram dela? Né, ela tinha um prazo lá, lembram? 2 meses, né, se 2 vezes no ano, se 1 vez no ano, lembram disso? Aqui não, aqui ela pode chegar até 5 anos, tá certo? Lá, se não me falha a memória, podia chegar no máximo a 2 anos lá, a mais pesada. Aqui não, pode chegar a 5 anos. Então, a autoridade judicial, o juiz, ele pode determinar que a pessoa fique suspensa do direito de dirigir até 5 anos, tá? Ou proibida de obter a CNH, né? Em qualquer fase da investigação ou da ação penal, havendo necessidade para a garantia da ordem pública, poderá o juiz, como medida cautelar de ofício, ou a requerimento do Ministério Público, ou ainda mediante representação da autoridade policial, que é o delegado, né, responsável pelo inquérito, decretar em decisão motivada a suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor. Tá? Então, às vezes, o processo não terminou e aquele condutor, por N motivos,
está atrapalhando o processo, né? Tá tendo um problema sério social, porque as pessoas estão vendo aquele cara, aquele cidadão solto, dirigindo novamente, frequentando bares, bebendo, né? Aí tira foto nas redes sociais, certo? Aí, mesmo que não foi condenado ainda, esses processos demoram muito tempo. E aí as pessoas, né, gera aquela comoção social, né? Então aí a autoridade policial solicita, ou o Ministério Público solicita a autoridade judicial para que ele decrete essa suspensão da permissão, né? De obter a CNH ou a proibição de dirigir o veículo, né? O condutor de veículo, nos casos de sinistros de trânsito de que resulte vítima, não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança, se prestar pronto e integral socorro àquela. Esse artigo também é muito importante, tá bom? Porque ele nós explicaremos ele melhor quando falarmos da omissão de socorro na aula de primeiros socorros. Mas ele deixa claro que se eu prestei o primeiro socorro adequado àquela vítima, né? Subentende, pessoal, já vou meio que explicar. Quando eu cometo o sinistro, ocorre o sinistro, e eu sou o motorista envolvido, condutor envolvido, e a vítima, então é crime, não é? Porque ou foi lesão corporal ou é homicídio, é um dos dois, tudo bem? Não tem jeito, teve vítima e lesão corporal. Ocorreu lesão corporal com a vítima. Teve que acionar o bombeiro. Então teve lesão corporal. Uma vez ocorrida essa lesão corporal, significa que teve o quê? Crime, é um crime de trânsito. Houve crime de trânsito, o que acontece ali? Ali é uma cena de crime. Confere? Muito bem. A partir dali, quem é o agente que cometeu o crime? Sou eu. Confere? Aí chega a polícia lá, a autoridade policial, vai me ver lá. Se eu sou o criminoso, entre aspas, né, o principal suspeito, vamos envolvido, o que tem que acontecer comigo? O que teria que acontecer comigo? Eu teria que ser conduzido à delegacia. É a mesma situação do álcool. Se eu fui flagrado dirigindo alcoolizado, acima de 0,33, eu vou ser levado, porque eu fui preso em flagrante. É a mesma situação ocorreria na situação do sinistro. Se eu causei o sinistro, tem vítima, é crime, eu tenho que ser conduzido à delegacia. Mas, devido a esse artigo, ele fala que se eu prestar socorro integral àquela vítima, eu não serei conduzido à delegacia, não serei preso em flagrante. E não vou pagar fiança, não vai ser exigido fiança de mim. Porque a fiança nada mais é do que uma comprovação ali de que eu vou esperar responder em liberdade, é como se fosse um calção. Tudo bem? Não vai ser exigido devido a esse artigo. É muito importante esse artigo, porque, vamos dizer assim, imagine se todo mundo tivesse que cumprir, ter que ser conduzido à delegacia, o caos que seria todo mundo que se envolve em sinistro com vítima ter que ir para a delegacia, teria que ficar lá esperando prestar depoimento, o delegado chegar, registrar o boletim de ocorrência, cobrar a fiança, porque hoje a gente pode pagar a fiança para o próprio delegado, ele que estipula também. Então, isso aqui desburocratiza muito o sistema, mas ao mesmo tempo é um benefício dado ao condutor desde que ele preste o integral socorro à vítima. E a importância, então, de se prestar este socorro. E prestar socorro, já vou adiantando aí também, né, pessoal? Não significa que eu tenha que ir lá e fazer massagem cardíaca, fazer respiração artificial, fazer uma imobilização dos membros fraturados ou estancar a hemorragia. Não, pessoal. Primeiros socorros são várias situações envolvidas. A principal, sinalizar o local do acidente, acionar os recursos corretos, de maneira correta. Os recursos que a gente fala são o socorro especializado. Então são situações que eu desenvolvendo isso, eu já estou prestando socorro. Eu dar uma assistência à vítima, não somente em fazer algo com ela, mas estar próxima, conversar com ela, pedir calma, obter algumas informações importantes para serem repassadas ao socorro especializado. Tudo bem? Vamos lá. São circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos crimes de trânsito ter o condutor do veículo cometido a infração. Vamos lá.
Com dano potencial para 2 ou mais pessoas ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros. 2. Utilizando veículos sem placas, com placas falsas ou adulteradas. 3. Sem possuir PPD ou CNH. 4. Com PPD ou CNH de categoria diferente da do veículo. 5. Quando a sua profissão ou atividade exigir cuidados especiais com o transporte de passageiros ou de carga. 6. Utilizando veículo em que tenham sido adulterados equipamentos ou características que afetem a sua segurança ou o seu funcionamento de acordo com os limites de velocidade prescritos nas especificações do fabricante. E 7. Sobre faixa de trânsito temporário permanente destinada a pedestres. Então, todos esses fatores são analisados pela autoridade judicial para ver se ocorreram esses fatos para serem acrescidos como agravantes, tá? Muito bem. Os crimes relacionados aos artigos 302 ao 312 foram os artigos que nós lemos, pessoal, que traz as descrições dos crimes. Nas situações em que o juiz aplicar a substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, deverá ser de prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas em uma das seguintes atividades. Primeiro, a gente tem que entender o que é uma pena privativa de liberdade e o que é uma pena restritiva de direito. Pena privativa de liberdade, pessoal, é a reclusão e a detenção. Tudo bem? Reclusão, regime fechado. Detenção, regime semiaberto. São penas privativas de liberdade. A pessoa vai ter a sua liberdade privada em determinado momento do dia ou o dia todo. Já a restritiva de direito, ele vai ter direitos privados. Ele vai ter direitos restritos. Tá certo? Tranquilo? Então ele está dizendo aqui que para o juiz substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, porque a pena de privativa de liberdade é mais feroz, é mais pesada, não é? Então ele substitui, ele fala assim, não, você não vai ficar detido, você vai ter o seu direito X negado. Todo mundo vai querer fazer essa troca, porque ninguém quer ficar indo dormir no presídio, não é verdade? Ou passar o dia no presídio. Eu prefiro ficar sem dirigir 5 anos, 10 anos que seja. Estão entendendo? Tá? E aí ele fala assim, caso tenha que fazer isso, as penas restritivas de direitos deverão ser de prestação de serviço à comunidade ou entidade pública. Porque existem outras restritivas de direitos. São várias, mas ele está definindo que nesses casos, nos crimes de trânsito, as penas restritivas de direito vão ser de prestação de serviço à comunidade nas seguintes atividades. Quais são elas? Isso aqui é o artigo 312A, tá, pessoal? 1. Trabalho aos finais de semana em equipe de resgate dos corpos de bombeiros e em outras unidades móveis especializadas no atendimento às vítimas de trânsito. 2. Trabalho em unidades de pronto-socorro de hospitais da rede pública que recebam vítimas de sinistros de trânsito e politraumatizados. 3. Trabalho em clínicas ou instituições especializadas na recuperação de acidentados de trânsito. E 4. Outras atividades relacionadas ao resgate, atendimento e recuperação de vítimas de sinistros acidentes de trânsito. Então, a gente observa que os 4 pontos, os 4 fatores, as 4 atividades estão ligadas à questão de atendimento, de pronto atendimento, de resgate, de cuidados, de primeiros socorros com pessoas envolvidas em sinistro, com politraumatizados, com sinistrados, acidentados, com pessoas que estão fazendo um processo de recuperação. Então, o atendimento dessas pessoas, vamos dizer assim, desses condutores condenados, vão ser auxiliar esses trabalhos, para que a pessoa sinta na pele o grau de complexidade que é o sistema gerado pelos sinistros, o que demanda um sinistro, as suas consequências. Como eu disse para vocês, o sinistro ele não acaba ali, ele tem continuidade, ele não começa e termina ali, não. Ali é o pontapé inicial, vai ter muitas consequências, muitos desdobramentos após o sinistro, e é importante que essas pessoas que até então foram imprudentes, negligentes ou imperitos, elas entendam através da educação, através desse atendimento, através do acompanhamento dessas atividades, a importância de não terem mais essa postura de negligentes, imprudentes ou imperitos.
Por isso que o 312A é muito importante, porque ele direciona, né? Existem, por exemplo, penas restritivas de direito que fala para o cidadão ir dar um auxílio lá no asilo dos idosos, ou no orfanato X, ou dar cesta básica Y. Mas aqui ele direciona para questões do trânsito, porque é a ideia. O crime foi um crime de trânsito, então a pessoa envolvida, condenada, ela tem que entender a complexidade do processo em que ele se envolveu, tá bom? E aí vem o 312B, e aí a gente retoma lá aqueles artigos iniciais, que é o 302 e o 303, em seus parágrafos 3º e parágrafo 2º. Aos crimes previstos no parágrafo 3º do artigo 302 e no parágrafo 2º do artigo 303 deste Código, não se aplica o disposto no inciso 1 do caput do artigo 44 do Decreto-Lei nº 2848, de 7 de dezembro de 1940, que é o Código Penal. Ou seja, vamos lá, parágrafo 3º do artigo 302. Praticar homicídio culposo na direção do veículo automotor sob influência de álcool. Lembram, pessoal? Ou substância psicoativa, que ia aumentar a pena do cidadão de 2 a 4 anos para 5 a 8. Lembra disso? Muito bem. E o outro era o parágrafo 2º do artigo 303, que era praticar lesão corporal na direção de veículo automotor sob influência de álcool. Lembram disso também? Ou de substância psicoativa, né? Certo? Lembram disso? Muito bem. A pena do 303, do parágrafo 2º do 303, ela era de 6 meses a 2 anos, mas caso acontecesse essa lesão corporal culposa grave, de natureza grave ou gravíssima, né, sob a influência de álcool, ela passaria de 6 meses a 2 anos para 2 anos a 5 anos. Lembram disso? Nós falamos no começo, foram as duas primeiras tipificações de infração. Então, essas duas situações não tem jeito. Elas não poderão ser substituídas por penas restritivas de direito. Elas vão ser cumpridas com penas privativas de liberdade. O cidadão vai ser recluso, porque as duas, elas saem de detenção e vai para a reclusão. Confere? Tá certo? Uma saía da detenção de 2 a 4 anos e ia para a reclusão de 5 a 8. A outra saía de detenção de 6 meses a 2 anos e indo para a reclusão de 2 a 5. Não vai poder mudar para pena restritiva de direito, tá? Essas duas aqui, tá bom, pessoal? Tá bem claro, tá? É o que falou ali o 312B. A gente então finaliza a nossa aula 5. Eu acho que está bem claro para vocês essa questão de crimes de trânsito, né? Atrapalha totalmente a nossa vida profissional, a nossa vida normal, né? E dizer para vocês aí, então, seguirem firme. Qualquer dúvida que vocês tiverem, mande mensagem pelo chat, pelo fórum, que a gente tem uma equipe pronta para respondê-los. Aguardamos vocês na próxima aula, aula 6. Dando sequência, falaremos sobre regras e normas de circulação. Joia? Aula 6. Um grande abraço e até a próxima aula.